Bom, no decorrer dessa série, nós falamos sobre as rainhas que fizeram e fazem parte da história. Nós começamos falando sobre a Rainha Vitória, depois falamos de Maria Antonieta, passeamos pelos reinados de várias outras rainhas, entre elas Catarina, a Grande, a Rainha de Sabá, Nefertiti, olha, Maria Louca, Maria I, e na semana passada nós entramos no reinado da Rainha Esther, que se tornou rainha depois que Vasti, né, sua antecessora, desobedeceu ao marido, o rei Assuero. Enfim, hoje, para minha grande tristeza, nós estamos encerrando a série. Nós vamos conhecer o reinado que eu pedi tanto que a produção acabou me ajudando nessa história. O reinado da Rainha Elizabeth I, e quem vem nos falar sobre ela é o historiador Marcelo Esquinca da Silva. Tá certo o seu nome? Falei certo, Marcelo? Tá certo. Tá bom, querido. Certinho. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Nós estávamos falando já em off ali, a minha paixão por história. E essa história das rainhas, eu estou até de certa forma triste. Vamos falar sobre reis, então, de repente, né? Aí você volta e fala de reis. Eu descobri hoje, inclusive, um livro lá no camarim, até passei para a Carolzinha, a mania do brasileiro de menosprezar tudo que é dele, né? Tudo que é brasileiro é ruim. Dom Pedro VIII, né? E, sem dúvida alguma, foi fundamental, como eu disse, na consolidação da monarquia inglesa. Agora, fala-se da Era de Ouro, né? da época de Elizabeth I. Vamos falar do que era a Era de Ouro. O que se chama de Era de Ouro também pode se chamar de, alguns conhecem como o período elisabetano, Elisabetano. né? Em porque tudo, vem, nas artes, na música. Porque vem de Elizabeth, né? E é um período nas artes, para falar de uma figura fundamental, né? De William Shakespeare, né? Na filosofia, por exemplo, a filosofia de Francis Bacon, né? A própria música elisabetana era muito linda. Sim, exatamente, e consolida, né? E é fundamental porque consolida uma política marítima de navegação iniciada pelo pai, Henrique VIII, né? E que ela dá prosseguimento, né? E que faz com que a Inglaterra se torne, posteriormente, né, o grande Império Britânico que viria a ser, né? Então, a Era do Ouro, inclusive, é com a Rainha Elizabeth I, as primeiras experiências de tentativa de colonização na América do Norte, que depois viria a ser os Estados Unidos da América. Então, por isso, né, por esse conjunto de realizações, né, no campo econômico, na consolidação da monarquia absolutista e na cultura, é que a gente diz que é o período de ouro da Inglaterra. Me lembra depois de voltar sobre esse assunto esse assunto marítimo, que eu quero te fazer uma pergunta, tá? Eu queria saber como é que ela se tornou rainha, porque eu falei, Henrique VIII matava as mulheres, queria tanto um filho homem, e de repente... Na realidade ele teve um filho homem. Teve, né? mas... Então, vamos detalhar um pouco melhor essa história. Ela se torna rainha sucedendo a sua meia-irmã, né? Maria I, né? Que era meia-irmã porque era irmã dela do casamento do pai, Henrique VIII, com a Catarina da Espanha, né? Catarina de Aragão, e Catarina, que havia sucedido o único irmão, né? meio-irmão, que ela teve, filho de Henrique VIII, o Eduardo VI, né? Mas que morreu muito jovem, né? Então, sucedido o Eduardo VI pela Maria I, né? Meia-irmã dela, que governa de 1553 a 1558, né? E a sua morte abre o espaço para o reinado de Elizabeth I. Bom, ela, na época que ela pegou a Inglaterra como governante, ela pegou um país, de certa forma, dividido, principalmente em questões religiosas, porque o pai havia feito a cisão, né, das religiões, o protestantismo, a igreja anglicana, enfim, que acabavam de nascer, a perseguição aos católicos, enfim. E a própria seita presbiteriana, que na época também era forte, né, dos puritanos, que acabaram colonizando até os Estados Unidos da América, né? Como é que ela contornou essa questão, que era forte? Para a gente hoje uma coisa... Você vê, fundamentalismo hoje ainda é uma coisa pavorosa, né? Tem
terrorismo, é tudo em nome de Deus. Imagina aquela época. Sim, essa questão foi uma questão fundamental. Na realidade, o reinado dela tem duas questões fundamentais, né? Que uma é a consolidação da monarquia absolutista, né? Porque a Inglaterra tinha uma tradição de uma monarquia menos, digamos, quase parlamentar. Exato, uma monarquia menos forte do que, por exemplo, se desenvolveu no continente, na França. Então essa é uma questão fundamental, ela consolidar o absolutismo do reinado do pai, né? E segundo a questão religiosa, tá, né? Também herança, né, do pai Henrique VIII. E a tua pergunta, ela trabalha com isso como? A palavra-chave é pragmatismo. Tá. Né? Quer dizer... Porque ela expulsa de vez, né, a igreja da Inglaterra. Sim, mas digamos que ela consegue de vez afastar a influência, né, dos católicos, mas com essa palavra-chave, pragmatismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela consolida a igreja anglicana que o pai havia afirmado, né? Afastando definitivamente os católicos do poder, mas evitando, né, ao mesmo tempo evitando um conflito aberto com os católicos, né? Por exemplo, ela vai resgatar uma política do irmão, que foi rei por pouquíssimo tempo, Eduardo VI, né, de mesclar, de misturar de dar à igreja anglicana, né, uma cara de mescla de certos ritos, da liturgia, de ritos que pertenciam à igreja católica ao anglicanismo. Então, por exemplo, o sacerdote com roupa de padre. Que o anglicano usa até hoje. O casamento recente do príncipe. Exatamente. Né? Se você olha para aquele casamento e não é um especialista, você diz, poxa, é um casamento católico. Pois é. Isso é recente? Anglicano, é verdade, não é recente. Desde o século XVI. Bom, no reinado da Elizabeth I, a Inglaterra era a maior potência, você já tocou nesse assunto, colonizadora, do mundo, né? Como é que ela conseguiu isso? A questão aí é bastante interessante, né? A partir do reinado do pai Henrique VIII, há um investimento grande na guerra marítima, a guerra que os ingleses travavam no campo. Com a Espanha, né? Travavam no campo terrestre, se transfere para o campo marítimo. E ela, em conflito direto com a Espanha, né, vai fazer uma política de guerras que a gente costuma ouvir falar como de guerras dos corsários. O que é isso? Por exemplo, a figura de um Francis Drake. É desse cara que eu queria falar. Vai, toca o barco. Então, o Drake é um corsário que se confundia em alguns momentos com um pirata. Então, qual é a diferença? É que um tinha o amparo da coroa e o outro não. Exato. Então, o corsário tinha o amparo da coroa, né? Nós estamos falando do quê? De um sujeito a mando da coroa inglesa, né, que agressivamente invadia portos e interceptava embarcações espanholas. Não podemos esquecer embarcações que estavam transportando quantidade assustadora de metais preciosos vindos da América, né, e subtraía isso dos espanhóis, nos portos ou em alto mar, né? E o problema é que no reinado de Elizabeth, essa atividade corsária, ela se confundiu em muitos momentos com a atividade do pirata, que ela não conseguiu controlar. Não tem ninguém ouvindo a gente. Então você, como historiador, talvez possa me ajudar. Ela dizia que era casada com a Inglaterra, ela, de certa forma, sofreu preconceitos porque ela era mulher e rainha, etc. Que era casada com a Inglaterra, de fato ela nunca casou. Dizem, ou reza a lenda, que o bom e velho Francis Drake
costumava frequentar a alcova de Dona Elizabeth I. É verdade essa história? É possível, mas não há uma comprovação. Essa questão não é uma questão fechada. Porque todo mundo fala, né? Eu era amante de Francis Drake, que fazia, que acontecia. Já li isso em tudo quanto é livro. Eu sou rato de biblioteca de história. Pode ser uma tradição oral, alguém que falou que não devia na época, mas não é comprovado isso. Não, essa não é uma questão fechada, né? É polêmica. Tá. O certo é que as duas grandes questões que envolvem Elizabeth I como mulher, né, basicamente estão ligadas à sucessão do trono, né? É porque ela não tinha herdeiros, né? E qual era o problema da sucessão do trono? Era a sua insistente, né, recusa em se casar. Ela se recusava em se casar. Não sei se você sabe, creio que saiba, né? Eu já percebi que conhece bastante do tema. Imagina. Que as ilhas ilhas próximas do que hoje se chama Estado da Virgínia, que dão origem, né, à colônia Virgínia, depois Estado da Virgínia, se chamaram Virgínia por homenagem a ela, por acreditar-se que ela era rainha virgem, né, e casada com a Inglaterra. Né? E ela insistentemente se recusava em se casar. Os conselheiros da corte enlouqueciam com ela, né, porque alertavam para a necessidade, né, do casamento. E de onde provavelmente vinha essa sua recusa? Né? De duas questões, Rony. Uma questão, provavelmente, alguns dizem pessoal, e outra questão política. Que questão pessoal? Conta-se, né, que ela teria sofrido abusos, né, quando jovem, adolescente, né, na corte. Sim. E isso teria feito com que ela tivesse certos bloqueios e visse os homens com reservas. Então seria um trauma que ela carregaria da sua infância, adolescência. Agora, outra corrente diz, não, isso não é preponderante. Diz, não, a questão era política. Por que política? Ela evitava, né, o casamento, porque ela tinha duas opções para se casar que ela achava muito perigosa. Primeira opção era se casar com um sujeito da corte que seria inferior a ela. Tá certo. E a segunda, que seria se casar com um estrangeiro e que ameaçaria a coroa inglesa para o seu sucessor. Tem lógica. Bom, já que ela não teve filhos, quem sucedeu? Ela é sucedida por um primo, né? Jaime Stuart, né, escocês, que era pela sucessão monárquica o parente mais próximo, né, habilitado para sucedê-la no trono, né, que era da família Stuart, né, e que vai iniciar na Inglaterra um período de conflitos políticos e religiosos muito mais intensos, né, para a história da Inglaterra do que do período elisabetano. Marcelo, acho que foi muito legal. Eu ficaria contigo o resto do dia, porque eu adoro isso, mas a gente tem que correr contra o tempo. Eu te agradeço muito. Chegou tão cedo aqui hoje, eu fiquei vendo, coitado, esperou até agora, mas falamos bem. Eu que agradeço pelo convite. Né? Esse nosso convidado é o ilustre Marcelo Esquinca da Silva, um historiador de primeira grandeza, que hoje veio nos falar de uma rainha que eu falei tanto que eu queria que alguém viesse falar dela e, de repente... Obrigado, Carolzinha, você trouxe, né? Obrigado de coração. Olha, hoje nós estamos encerrando, né, essa série Rainhas. Semana que vem nós vamos começar com a série Tiranos. Ou seja, vamos largar o pau em muita gente que atormentou esse nosso mundo, a humanidade, às vezes o seu próprio povo. Isso, a semana que vem, só tiranos. Depois vamos mudar para outras coisas. Por exemplo, depois do intervalo, tem música de primeira grandeza com a minha queridinha, nem sei se ela está aí, nem vi, mas deve ter chegado, Adriana Ribeiro. Tem também mestre da gastronomia com uma bonitinha, que é a Priscila Oliveira,
Enquanto você me espera, dá uma olhadinha no site www.tvgazeta.com.br/todo seu. Estou voltando.